No momento que eles chegaram na unidade para a distribuição das vacinas, ele simplesmente fez essa declaração de que ela era bunduda, ele é um bududo, que eles teriam uma linda filha bundudinha. Gente, só rindo e só subindo no pescoço de um camarada desse. Não é possível. Eu deixei bem claro que, pelo menos na minha experiência, os problemas eram sempre mais corriqueiros com os mais modernos. E isso fere o princípio da hierarquia. E sim, isso costuma ser mais corriqueiro do que qualquer pessoa de fora imagina. E esse caso vem exemplificar o que eu já tinha falado sobre isso. Vamos começar. Alô, perrengueiros de plantão! Tudo bem com vocês? Retornando aqui a mais um vídeo do canal Perrengues Militares. E como foi a semana passada de vocês? Tudo bem por aí? Porque aqui deu um perrenguezinho sim, de falta de disposição, de necessidade maior de descanso. E eu furei a programação do canal Perrengues Militares. Ou seja, vou seguir de hoje, terça-feira, dia que eu posto esse vídeo. Tô gravando um dia antes, na segunda-feira. Vou seguir de agora, terça-feira, dia 27 de maio, em plena lua nova geminiana, em diante, e desacumular os assuntos mais quentes do ambiente militar que eu fiquei devendo pra vocês. Mas estava anotadinho. E vamos falar sobre o cabo da aeronáutica, lá em Campo Grande, na base aérea de Campo Grande, que foi condenado a 1 ano de reclusão por desacato a uma oficial, uma colega de trabalho, sua superior hierárquica, por galanteios insistentes, e em um deles, a chamá-la de bunduda, e que a filha deles seria bundudinha. Sendo que ela era noiva de um outro militar, um oficial, e mesmo assim o cara se fez de desentendido. Estranho isso, né? Será que foi justo a condenação ou não? Vamos falar sobre isso na íntegra. Então vem comigo e fica até o final, para vocês saberem de tudo. E deixar a sua opinião nos comentários no final, que eu vou adorar ler e responder. Vem comigo, vamos juntos. Esse caso andou repercutindo muito mais semana passada e retrasada nas grandes mídias. Porém, eu já estava sabendo disso umas 3 ou 4 semanas atrás. Só que eu segurei a matéria, vai entender o que, né? Ainda tô uma YouTube muito amadora, gente. Preciso aprender a jogar logo a matéria logo que eu fico sabendo. E o mais interessante é que as outras grandes mídias que andaram repercutindo este caso andou entregando muito de uma forma extremamente resumida, superficial, sendo que a primeira matéria que eu vi foi do Campo Grande News. Vou deixar o link da matéria no box da descrição, faço questão. E ela está bem mais completa, contando todos os pormenores deste caso, que, claro, gerou muita curiosidade entre os militares e os não militares. Lembrando que esse caso é muito importante falar aqui no Perrengues, porque enfatiza e confirma o que eu já tinha falado no vídeo sobre o desafio da mulher no ambiente militar. Eu vou deixar esse vídeo também aqui no cards e no box da descrição. Neste vídeo eu já tinha citado que, na minha experiência como mulher militar durante 12 anos na Força Aérea Brasileira, ao contrário de muitos civis que imaginam que a grande dificuldade às vezes é ter que passar por as intimidações de superiores hierárquicos por conta do uso da antiguidade em termos mesmo ligados a interesse, envolvimento amoroso. E eu deixei bem claro que, pelo menos na minha experiência, os problemas eram sempre mais corriqueiros com os mais modernos. E isso fere o princípio da hierarquia. E sim, isso costuma ser mais corriqueiro do que qualquer pessoa de fora imagina. E esse caso vem exemplificar o que eu já tinha falado sobre isso. Vamos começar. O caso todo se desenrolou basicamente em 2 episódios no ano passado, em 2024, na base aérea de Campo Grande. Pelo que parece, os dois serviam na mesma base aérea. Não dá para definir se exatamente eles trabalhavam no mesmo setor, mas em 2 ocasiões eles estiveram muito próximos, porque essa oficial ela foi convocada para algumas missões em que o cabo ele era motorista da van. E é aí que ele ficava um tanto quanto soltinho. Ele ficava mais à vontade de explicitar os sentimentos dele mais profundos para ela.
Na primeira ocasião, em março do ano passado, 2024, a base aérea de Campo Grande estava envolvida no evento da Semana da Mulher em coparticipação com o Hospital do Amor. Muito sugestivo isso, não? E parece que isso inspirou bastante o tal cabo, cuja identidade não é mencionada. Ele era o responsável pelo transporte de pacientes naquele período. E essa oficial estava junto com ele, porque era enfermeira. Ao que parece, o início dos galanteios foram frases como linda, a tenente mais simpática e de humilde. Provavelmente, ela foi cortês, ela foi simpática, ela foi tranquila. E isso pesou muito para ela, porque deu uma liberdade para ele que não era previsto. Ele enxergou uma abertura que na verdade ela não estava dando. E esse é um risco para a mulher dentro do ambiente militar. E digo e repito, isso acontece infinitamente mais do subordinado para a superior hierárquica. É aquela história, né? Esse negócio de ficar de sorrisinho dentro do ambiente militar, em geral, dentro do ambiente de trabalho, para as mulheres ainda é um risco muito alto. Infelizmente, é verdade. Qual o problema, né, de uns elogios? Pois é, esse foi o começo. Vem comigo. Na sentença é relatado que, nesta ocasião, o cabo continuou tecendo elogios, inúmeros elogios, mesmo a tenente se posicionando, se colocando, pedindo para que ele parasse, porque já estava ficando constrangida e que ela era noiva de um militar. Em junho, também de 2024, ocorreu um segundo episódio, quando foi necessária uma missão em que seriam distribuídas vacinas numa unidade básica de saúde no bairro Bonança, em Campo Grande. A tenente, como a enfermeira responsável por essa missão, e o cabo, o motorista da ambulância. Essa provavelmente foi a segunda aproximação maior deles. Nesta segunda ocasião, novamente, um militar fez insinuações e menções de cunho particular desrespeitando a oficial. Uma das insinuações relatada é que ele disse que sempre quando fosse ela, a enfermeira, escalada para as missões, ele auxiliaria e as outras não. Nada profissional isso, não? Uma das insinuações foi que ele, aparentemente do nada, começou a relatar que estava com problemas no casamento. E começou a convidá-la para fugir com ele, ir embora com ele. Detalhe, ela já tinha falado que era noiva e estava de casamento marcado com outro militar, um oficial até. Gente, eu fico pensando nessa situação, assim, o nível de falta de noção do camarada. É tipo assim, fulano, eu sou noiva. Não, mas você é linda, eu estou apaixonado, olha o meu casamento, ele não tá lá muito bem, mas a gente pode fugir. Fulano, eu sou noiva, eu vou me casar, eu estou aqui profissionalmente, estou trabalhando contigo. Não, mas a gente pode casar e se apaixonar. Gente, não. Eu acredito sim que tudo isso foi feito com aquela fala, aquele discurso de uma forma bem aveludada, bem calma. Ainda assim é um constrangimento, ainda assim é um desacato. Aí é que tá. Isso é mais comum do que muita gente imagina. Por isso que eu falo, as minhas dores de cabeça eram sempre com os mais modernos. E eu só conseguia resolver isso deixando de ser a superior hierárquica simpática. Eu precisava ser a nojenta pra ter paz. Acreditem, se quiser. É isso. Ela aprendeu na marra a necessidade de ser nojenta. Essa oficial. Então, na sequência, a tenente rechaçou aquela absurda insinuação dele, a convidando a fugir juntos, dizendo que estava de casamento marcado, que amava o noivo. Olha, gente, eu fico pensando o nível de irritação que ela estava tendo, precisando justificar que amava o noivo, que estava ali com aquele camarada só pelo trabalho, só profissionalmente. Gente, isso parece bobo, mas não é. Não é. Porque realmente é desconcertante, é constrangedor, é humilhante, é revoltante. Até porque toda a questão da antiguidade e hierarquia tem que funcionar para todos. Então, no mínimo, ele deveria levar isso em consideração quando ele começou com essas falas, buscando uma intimidade, ou tentando criar uma intimidade que não era para existir, porque ela não estava dando brecha. Ela estava deixando claro que ela não estava dando brecha.
Mas pelo visto só funcionou quando ela jogou na justiça. Aí ela virou nojenta. É isso que acontece mesmo, é isso. Eu quero a opinião da mulherada aí, ó. Não, deixa nos comentários se vocês já passaram por isso. Eu já passei por situações que eu pensei 2 vezes, pensei 3, 4 vezes antes de fazer uma parte. No final eu falo porque eu não cheguei a fazer parte nenhuma. Quando a oficial relatou pra ele, eu estou de casamento marcado e amo meu noivo, ele simplesmente falou: que pena que seu coração já tem dono. E aí, na sequência, nesta segunda ocasião, nesse mesmo dia, foi quando teve a frase clássica que, não sei se vocês ficaram sabendo, mas pipocou em todas as mídias. A história do bundudinha. Como é que foi isso? Mesmo após a tenente tê-lo advertido com relação à postura dele, se eles ainda estavam na ambulância e ele, com as declarações dele, e ela rechaçando: não, sou noiva, estou de casamento marcado, amo meu noivo. No momento que eles chegaram na unidade para a distribuição das vacinas, ele simplesmente fez essa declaração de que ela era bunduda, ele é um bududo, que eles teriam uma linda filha bundudinha. Gente, só rindo e só subindo no pescoço de um camarada desse. Não, não é possível. Chega a ser cômico, de tão bizarro que é. Detalhe, os 2 fardados, ela mais antiga que ele nem aí pra antiguidade, nem aí pro respeito, a hierarquia. Olha, só funciona aparentemente quando é com homem. É isso. Bizarro. E aí, principalmente a partir desses dizeres, dessas declarações do bunduda, bundudinha, segundo a sentença, o militar praticou crime de desacato a superior, né? Isso é o mínimo. E segue a sentença afirmando: uma vez que atingiu com suas palavras a integridade moral da superior hierárquica, violando valores intrínsecos de disciplina dentro da caserna. Os juízes do conselho da sentença discorreram que o tema convida à reflexão sobre a posição da mulher no contexto militar. Fato. Na minha opinião, isso que aconteceu com essa oficial é mais comum do que vocês possam imaginar, do que muitos possam imaginar, principalmente muitos homens dentro do ambiente militar, porque dificilmente isso vai acontecer de uma mulher subordinada ter essas atitudes com um homem superior hierárquico. Mas do contrário, é muito comum. Extremamente comum. Eu vivi situações semelhantes. Segue agora uma das afirmações dos juízes que justificam a conclusão, a decisão da sentença. Trata-se de uma situação que não deveria ter acontecido, sobretudo dentro de uma instituição militar. E que o elogio inoportuno, a proposta absurda de fuga e a referência pejorativa ao corpo da oficial demonstram uma atitude que não só desrespeitou a dignidade da ofendida, mas também comprometeu sua autoridade dentro da instituição, numa tentativa de macular sua autoridade. E tudo cometido em pleno cumprimento de uma missão institucional nobre, entre parênteses, transporte de vacinas. A impressão que eu tenho é que muitos homens, muitos militares dentro do ambiente militar, usam de atitudes semelhantes a que esse cabo usou para diminuir, para invalidar a autoridade de uma mulher. E a matéria segue falando que, para os magistrados, entretanto, a narrativa da tenente é firme, coerente e segue respaldada por testemunha presencial, que confirma ao menos a postura inadequada no dia do transporte relacionado à Semana da Mulher, que foi o primeiro episódio, demarcando um padrão de comportamento inadequado por parte do réu. Sim, o camarada esqueceu que ele era militar, estava no ambiente militar, que deveria se posicionar como militar. É sempre um comportamento de não aceitar a antiguidade da mulher e tratá-la como uma igual, que nesse caso não era previsto. Ela é mais antiga. Da mesma forma, se a vítima não tivesse denunciado a situação na segunda investida do réu, certamente teríamos situações ainda mais ofensivas e constrangedoras, no contexto da evolução típica desse tipo de comportamento. O cara é completamente sem noção, né? Um típico mulherengo, desmedido, descontrolado, completamente sem noção, assediado e casado. E provavelmente a esposa dele já tá sabendo e vai continuar com ele. Como no caso do capitão que tirou a vida da tenente Roxana. Pra quem não sabe, vou colocar esse vídeo, tentar colocar esse vídeo também aqui nos cards e no box da descrição. Aliás, sobre o caso da tenente Roxana, teremos um vídeo de atualização que vocês vão ficar com o estômago embrulhadíssimo, revoltadíssimo, porque eu fiquei.
E é isso. Na sequência, esse cabo ele foi condenado pela Justiça Militar à reclusão durante 1 ano em regime aberto. Mas, segundo a matéria, isso é algo que eu não entendi muito bem, entretanto, houve a suspensão da pena por 3 anos seguidos, devido aos bons antecedentes. Ou seja, ele acaba que não vai ter nada, certo? Vai ficar só na ficha mesmo. Essa é a conclusão que eu tiro. Assim, o cabo surtado, sem noção, mal pago, segue proibido de manter contato presencial ou virtual com a vítima, com a tenente, e deve manter a distância mínima de 300 metros da oficial. Também não pode cumprir serviço em conjunto com a oficial. Isso aí fica bem a critério da unidade, né? Porque tem uns que esquecem isso, né? Mas, com certeza, lá pro escalante ficou uma nota de observação, né? Até porque esse caso foi a público de uma forma inesperada. Todas as grandes mídias colocaram nem que fosse uma notinha de rodapé sobre isso, né? E, pra quem não sabe, o ambiente militar costuma ser muito restrito. A maioria, o pessoal militar não gosta nem que essas coisas vazem, né? Só que vazou porque rolou bundudinha, filha bundudinha, e isso ficou muito engraçadinho. Ficou bizarro. E o cabo deve se apresentar trimestralmente em juízo. A matéria segue informando que o cabo já recorreu à decisão da sentença, com recurso impetrado em 16 de abril. Essa sentença é do dia 26 de fevereiro, agora de 2025. Mas a ocorrência foi no ano passado, em março e em junho, em 2 ocasiões. E é isso, gente. O caso termina aqui. E eu fiz questão de trazer pra vocês e colocar as minhas observações, porque é mais comum do que se imagina. Algo bem bizarro, tá? Pra quem tá de fora, pensa assim, nossa, que ousado. Essa ousadia parece que é uma máxima de quem tá no cargo de soldado ou cabo, porque é como se eles estivessem numa disputa com os oficiais, e os oficiais já estão um nível mais à frente por conta da antiguidade, pra conquistar a mulherada. Parece que na cabeça deles é isso. Então eles têm que partir pro nível caça, porque eles não têm a antiguidade que os outros têm, que entra como um afrodisíaco. Parece que na cabeça deles rola isso, entende? É algo meio... Freud explica. Só Freud vai explicar muitas situações dentro do ambiente militar, não só essa. E, na minha experiência, eu passei por situações semelhantes? Passei, tá? Passei até por uma perseguição de um ex-cabo, logo que ele saiu da FAB. Vou falar isso mais à frente e em algum relato pessoal de vídeo, tá? Volta e meia eu tive sempre muita vontade de entrar com uma parte contra algum militar subordinado, mas eu pensava muito na questão de que eu não queria prejudicar o militar, assim como eu não gostaria de ser prejudicada. E eu tinha aquele meu perfil muito combativo, muito argumentativo, muito questionador diante dos meus superiores hierárquicos, por conta de inúmeras questões dentro do ambiente militar, né? Eu sempre ficava na berlinda. E eu sentia na pele o quanto isso era complicado quando você entra com aquele sonho de seguir uma carreira. E eu pensava, da mesma forma que eu sentia quando tentavam me prejudicar, eu não gostaria de prejudicar a carreira de ninguém. Então eu recuava. Unicamente por isso. Se eu me arrependi de ter recuado, não. Porque a vida me presenteou de várias formas. Ao longo da minha carreira, inúmeras vezes eu corri o risco de ser punida por algum oficial, por algum superior hierárquico, mas eu era sempre muito protegida. Eu entendo que nesse caso acontecia muito a lei do retorno. Da mesma forma como eu sempre recuava, no sentido de que eu não queria prejudicar nenhum subordinado, mesmo que merecesse muito por deslizes, eu acabava também sendo beneficiada, mesmo com o meu comportamento, muitas vezes extremamente rebelde, indisciplinado dentro do ambiente militar, mas eu sempre falo que eu não era uma rebelde sem causa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final e gostou do projeto Perrengues Militares e ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Já se inscreva para os novos vídeos, tá? Temos assuntos acumulados, sim. Não deixe de dar sua curtida, só um clique naquele joinha. E é muito importante para quem está aqui fazendo conteúdo. Fique à vontade, deixe seu comentário no vídeo, a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião mais sincera possível. O canal é nosso, estamos aqui para construir um movimento crítico, mas um movimento que a intenção é trazer mudanças necessárias dentro do ambiente militar. E compartilhe esse vídeo com quem você sente que é necessário compartilhar, trocar ideias sobre esse acontecimento. Fique à vontade de compartilhar nos seus grupos de militares, nos seus grupos de amigos, nos seus grupos de parentes, aqueles parentes que acham que essas coisas não acontecem. Ative o sininho em todas, para que você seja notificado dos novos vídeos, tá? O YouTube não anda notificando lá muito bem, mas vamos fazer esses procedimentos para ver se ajuda o algoritmo, né, a entregar os vídeos. E eu espero vocês no próximo vídeo desse canal. Então fiquem ligados.
Beijo enorme pra vocês e até lá. Tchau, tchau!